Olá, bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Martin. Oi, Walter. Então, por favor, não vamos nos perguntar como estamos. Não, vamos direto ao assunto. Isso, vamos direto ao ponto. Vamos ignorar as coisas sem importância, né? Pular as formalidades? Sim, as formalidades, apresentações, todo o resto. Tá bom. Vamos pular tudo isso e ir direto para a oração e começar o assunto. A oração não dá para pular. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade. Pedimos que esteja conosco durante esta conversa e ilumine as nossas mentes. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Temos falado muito sobre os eventos finais. Temos dito algumas coisas sobre qual é o objetivo, para onde o mundo está indo, também a implementação da marca da besta, e continuamos dizendo essas coisas, mas muitas pessoas ficam confusas, porque outras pessoas dizem, não é isso, a marca da besta é outra coisa. Não é assim, não é assado, é de outro jeito. E aí eu pensei, bom, vamos voltar à Palavra de Deus. A Palavra de Deus é absolutamente incrível. Ela desenvolve os eventos históricos progressivamente. Então, ao ler a Bíblia, há uma profecia que estabelece uma estrutura, e aí a próxima dá mais explicação, e a outra ainda mais detalhes. Então, é uma revelação progressiva. Mas o problema com a humanidade é que ela se fixa em ideias, e ela se apega a essas ideias, mas elas não são o que a Bíblia realmente retrata. Por exemplo, Israel. Os judeus estavam absolutamente convencidos de que a primeira vinda de Cristo seria como a segunda vinda de Cristo. E nem mesmo os discípulos conseguiam tirar essa ideia da cabeça, mesmo após passarem 3 anos e meio com Cristo. Essa ideia estava fixa em suas mentes. E quando isso não aconteceu, eles ficaram atordoados. Foram destruídos por dentro. O alicerce deles ruiu. E eles fugiram como coelhos fugindo de um lobo. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. E é desse jeito porque as pessoas se apegam a ideias fixas. Então temos que voltar às Escrituras. As Escrituras dizem exatamente o que vai acontecer, como vai se desenvolver. Lemos o livro de Daniel, que o próprio Jesus recomendou, lemos Apocalipse, que expande a situação. Mas quando não se tem a verdade e se apega ao engano, você pode entrar em muitos becos e acabar em becos sem saída. Infelizmente, é isso que acontece com a maioria. É por isso que existem tantas denominações diferentes. Porque todo mundo já pegou um desses becos e estão convencidos de que é lá. Deixa eu dar outro exemplo. A igreja, ao longo dos tempos, fossem os israelitas, ou os católicos, ou os protestantes, todos eles acreditavam que a igreja governaria aqui na Terra mesmo. Sim. Eles não entenderam que o reino de Deus já vinha atuando desde a época de Cristo. Sim. Que fomos chamados para fora do mundo para entrar no reino pela fé. Então, o que você quer dizer é que o reino de Deus estava atuando aqui? Sim, é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que o reino de Deus estava próximo, ou seja, ele estava se envolvendo nas decisões da nossa vida. E cabia a nós aderirmos ao reino de Deus. Mas a igreja acreditava que ela era o reino. Ela governaria como representante de Cristo. E toda a humanidade tem que se sujeitar a ela. Os judeus também acreditavam assim. A maioria, como você disse, ao longo do tempo, acreditava dessa forma. Todos se apegavam a essa ideia. A ideia de um milênio.
a ideia do governo temporal. Ao mesmo tempo em que todos queriam um Messias, todos queriam governar. E ainda querem. As igrejas ainda querem. Então, é muito confuso porque aí tem a ideia do futurismo, onde a igreja será arrebatada. Então, ela não estará aqui, e neste caso, quem vai reinar, não é? Quem vai reinar então? Bem, os judeus vão governar aqui durante esse tempo. Eles acreditam assim. Já outros dizem, não é assim. A igreja vai governar. Os milenaristas dizem que a igreja vai governar. E onde está Cristo nisso? Ele está lá longe, lá no céu. A gente aceita ele, mas deixa a nossa igreja governar em paz. É em nome dele, né? Em nome dele, mas a gente governa. Deixa ele lá em cima, quietinho, fazendo seja lá o que estiver fazendo. A gente tem tudo sob controle aqui na Terra. A Bíblia é cheia de histórias como essa, na verdade. Então, esse é o grande problema da humanidade. Essa noção fixa de que vai ser assim. Mas eu estava lendo esse livro aqui, Martin. Ele estava na minha estante. Eu já o tinha lido antes. Como você pode ver, ele já foi lido muitas vezes e está caindo aos pedaços. Ele é realmente muito antigo. Está todo mofado. Mas eu gosto. Eu adoro esses livros mofados. O nome dele é A Aproximação do Fim da Era, de Grayton Guinness. O fim da era se aproxima. O que vai acontecer no fim dos tempos? Esse livro está literalmente caindo aos pedaços, mas isso não importa. Eu ainda consigo lê-lo. Eu acho interessante que... Bom, isso daqui, naturalmente, era um teólogo da Igreja da Inglaterra, que também escreveu o livro Romanismo e a Reforma, que são estudos excelentes. E eu estava lendo esse livro sobre a aproximação do fim dos tempos e a ideia do que aconteceria. Será que Cristo vai governar? A igreja vai governar? Eles têm essa noção do milênio, na qual a igreja estará no controle. E essa ideia estava no catolicismo, também estava no protestantismo. Essa ideia de dominação está também nos Estados Unidos da América, atualmente. Curioso, não é mesmo? Satanás também não teve a mesma ideia? Isso, exatamente. Ele mesmo não queria ser o governante? Exatamente, ele quer ser o governante. Ele quer ser a autoridade máxima aqui. Mas, de qualquer forma, a ideia desse milênio temporal, onde a igreja governa, estava tão fixa na mente deste teólogo, e ele leu muitos livros e artigos de teólogos sobre este assunto. Ele estudou, estudou e estudou. E quanto mais ele estudava, mais confuso ele ficava. Está escrito aqui nas páginas introdutórias deste livro. Você pode ver que está bem marcado aqui. Alguém marcou isso antes de mim. Não sei por que marcaram isso, mas enfim. Marcaram de forma que você nem consegue ler. Mas ele finalmente decidiu que deixaria esses teólogos de lado. Ele foi estudar a Bíblia. Somente a Bíblia. Nada além da Bíblia. E ele chegou à conclusão de que a Bíblia ensina claramente uma vinda pré-milenar de Cristo, quando os reis do mundo serão eliminados e Cristo governará. E ele constatou que em nenhum lugar a Bíblia diz que alguém reinará aqui embaixo. Mas então ele pensou, mas alguém precisa governar aqui embaixo. Será que não está em algum lugar na Bíblia? Mas uma coisa é certa, ele virá antes do milênio. E diz aqui neste livro que ele estava absolutamente convencido disso, porque a Bíblia deixava isso muito claro. Mas voltando a essa questão da igreja governando aqui na Terra durante o milênio, ele não conseguia encontrar isso na Bíblia. Então veja como essas ideias se apegam em nossa mente. São tradições e ideias que acreditamos por não estudarmos por nós mesmos. Por não estudarmos por nós mesmos. De qualquer forma, esse homem tinha absoluta clareza
sobre o que Daniel ensinou sobre o anticristo. Ele tem alguns pontos interessantes sobre isso, inclusive. Ele diz que a Bíblia é muito precisa, é muito clara sobre este assunto. E não deixa dúvidas a esse respeito. Ele entendeu que a prostituta é uma igreja e que na testa dela está escrito Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Aí ele fez um estudo sobre esta palavra abominação, que aliás nós, independentemente, fizemos outro dia. Falamos sobre a abominação da desolação. E chegamos à conclusão de que sempre que a Bíblia fala sobre abominação, fala sobre idolatria. E a nossa única fonte desse estudo foi a Bíblia. Concluímos isso apenas a partir da Bíblia. E, curiosamente, ele chegou à mesma conclusão. Então, se ela é a mãe das abominações, uma de suas principais características é a idolatria. E ele diz, como podem negar isso? Eles fazem procissões com a hoste, dizendo que é Deus, que aquele pãozinho deve ser venerado. Mas será que Deus é aquele pedaço de pão? E ele diz que nem mesmo os pagãos desenvolveram uma ideia como essa, na qual você torna um pedaço de pão o Deus e depois o come. Nem mesmo os pagãos inventaram isso. E nós falamos sobre isso quando estávamos na estrada. É como canibalismo. É como canibalismo. Então, toda a estrutura da transubstanciação precisa ser desenvolvida em torno disso. E isso é idolatria. E nem estamos falando de Maria, hein? Dos santos, como intercessores e mediadores e advogados, enquanto a Bíblia é tão clara que estes são ídolos que foram postos no lugar de Jesus Cristo. E também eles andam por aí com aquelas estátuas que a Bíblia proíbe claramente e curvam-se diante delas em todos esses rituais. E falaremos sobre isso daqui a pouco. Mas o autor do livro diz, como eles não enxergam isso? O mais surpreendente é que a humanidade parece estar entorpecida. Ela se esqueceu dessas coisas. Se esqueceu da imagem clara que o protestantismo tinha sobre a idolatria que Roma praticava e que esta era considerada o anticristo. E os reformadores todos acreditavam nisso. Então, como funciona? O que realmente acontece no fim dos tempos? Como funciona a restauração? Para onde isso está nos levando? Como podemos conciliar isso com os eventos atuais? Esta é a questão. Bom, a Bíblia não é apenas um livro profético literal. É também um livro de tipologias, de simbolismos e exemplos. Nas tipologias você tem certas verdades que são delineadas da forma como elas se desdobram e tornam-se lições para o nosso tempo. Vamos falar sobre a reforma final. Eu vou pegar um livro da Bíblia, na verdade, 2 livros da Bíblia. Veremos o livro de Esdras e o livro de Neemias. Originalmente, era apenas um livro. Neemias e Esdras não eram divididos. Era apenas um livro e provavelmente foi escrito por Esdras. Talvez um ajuste ou outro foi feito por outra pessoa, mas Esdras foi o escriba que o escreveu. Agora, por que temos 2 livros? Porque Jerônimo, quando compilou a Vulgata para a Igreja Católica, o dividiu em 2. Mas dividir esse livro em 2 não é nenhum problema sério. Contanto que você não tire... Contanto que você não tire nada. Mas originalmente é 1. Então vamos considerá-lo assim, ok? Vamos lidar com os 2 juntos. Mas trata-se da história pós-exílio. E se seguirmos a linha lógica do simbolismo e da tipologia, então deveríamos ser capazes de descobrir do que se tratam os eventos dos últimos dias. A Bíblia é incrível nesse sentido.
Na verdade, as pessoas raramente querem estudar dessa forma. Como você disse antes, você pode usar os livros da Bíblia para ver o que está acontecendo paralelamente em nosso tempo. E faremos isso agora. Muito bem. O plano de fundo histórico é que Jerusalém está em ruínas. O templo está destruído. Os edifícios da cidade estão destruídos. O muro ao redor de Jerusalém está todo quebrado. Isso aconteceu quando foram levados para a Babilônia. Exato, onde ficaram lá por bastante tempo. Segundo o profeta Jeremias, ficaram lá na Babilônia por 70 anos, gostassem ou não. E depois dos 70 anos, eles puderam retornar. Mas isso aconteceu em etapas, certo? Houve 3 governantes que tornaram isso possível. O primeiro foi Ciro. Ele emitiu um decreto permitindo que o templo fosse reconstruído. Isso foi depois dos 70 anos? Ou foi antes? A Babilônia os levou prisioneiros, certo? Então a fase da Babilônia já havia passado. A Medo-Pérsia agora reinava. E o primeiro governante da Medo-Pérsia que iria libertar os cativos foi Ciro. Mas não deu muito certo. Eles até começaram a reconstruir o templo, mas o trabalho foi interrompido. E então foi necessário um novo impulso. O próximo governante, que iria olhar para a história e descobrir que os medos e os persas fizeram um decreto, e uma vez que eles tinham feito esse decreto, não podia voltar atrás, certo? As leis deles eram imutáveis. Isso mesmo, como a lei de Deus. Ela permanece. E esse governante era o Dario. Ele fez um decreto que o templo poderia ser restaurado. Então havia o templo. Mas e o resto? Bom, agora sim estamos no tempo de Esdras, assim como de Neemias também. E esta é a restauração do muro, da nação, como uma nação independente. Claro, sujeito ainda aos poderes dominantes, mas pelo menos eram novamente uma nação soberana. Mas como isso foi implementado? E isto é uma simbologia do plano de salvação e do reino de Deus. Sim. Muito bem. Então vamos analisar vários aspectos. Vamos chamar isso de a reforma final. Restaurando o que havia sido destruído por causa da apostasia dos israelitas. E qual foi a maior apostasia deles? Eles estavam seguindo as nações ao seu redor. Eles passaram a praticar a idolatria, que é uma abominação, não é? Eles negligenciaram a lei de Deus, especialmente uma dessas leis, que é a do sábado. Então, vamos dar uma olhada no que a Providência escreveu para nós. Estamos falando sobre Esdras e Neemias, e especialmente sobre a restauração pós-exílio. Mas antes de chegarmos lá, vamos a Coríntios. 1 Coríntios 2:5. Diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Lembre-se que os homens têm certos ideais, eles têm certas expectativas, e normalmente isso envolve poder, não é mesmo? É sempre uma questão de egoísmo. Portanto, nossa sabedoria não deve estar na sabedoria dos homens. Capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Sua fé deve ser centrada em Cristo. Ele é a pedra angular. Tudo deve ser baseado nele. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém sobre ela permanecer, este receberá a recompensa.
Bom, o que podemos construir sobre o fundamento de Cristo? Bem, podemos construir algo de ouro. Significa caráter. Pode desenvolver o seu caráter. A prata é purificada em uma fornalha da aflição. Assim, você pode desenvolver um bom caráter suportando pacientemente a aflição. Pedras preciosas. Elas refletem a luz do doador da luz. Mas você também pode construir com madeira, feno e palha. Mas quando o fogo chega, isso desaparece, não é? Bom, então alguns construtores estão utilizando material duradouro. Estes desenvolvem seu caráter de acordo com Cristo. Eles devem ser capazes de viver na fornalha da aflição e usá-la para um fim positivo, para que possam refletir o brilho da glória de Cristo. Ou eles podem construir com madeira, feno e palha, e tudo queimará. Então isso realmente mostra que tipo de atitude você tem quando você começa a construir o seu caráter. Exato. E acho que João Batista resumiu muito bem. Ele, Jesus, deve aumentar e eu devo diminuir. Mas a humanidade acha que ela deve aumentar e que Jesus deve diminuir. Os homens também querem a bênção de Deus enquanto dominam sobre outros? Correto? Muito bem. Então isso será testado. E aqueles que construíram corretamente, estes serão recompensados. A recompensa é a vida eterna, certo? Então Paulo deixa bem claro que a igreja, os membros da igreja, são o templo. São pedras vivas dentro do templo. Mas alguns deles podem ser de madeira, feno e palha. Então você terá esse tipo de gente na igreja. É interessante, porque isso é importante de se falar. A Bíblia encaixa em tudo, não é? É impressionante. Sim, é algo lindo. Bom, vamos direto para Esdras para analisá-lo à medida que avançamos os capítulos. Vamos apenas destacar um versículo aqui, outro ali, não vamos passar por tudo, tá? Senão ia demorar muito. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que fez proclamar por todo o seu reino e também o publicou por escrito, dizendo... Então veja, esse aqui é o decreto de Ciro, o grande. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Ou seja, esse é o templo. É um decreto para restaurar o templo. Depois das palavras de Jeremias, 70 anos depois, havia chegado o fim. Agora eles podiam reconstruir o templo. Vocês ainda não serão uma nação independente, mas podem reconstruí-lo. Naqueles dias, todos adoravam coisas diferentes, divindades. Pessoas achavam que as divindades eram regionais. Aham. Então, em Jerusalém, a divindade a ser adorada era aquela que os judeus adoravam. Ainda é uma ideia idólatra, mas foi por isso que ele permitiu. Não porque estivesse necessariamente convencido de que era a única divindade, mas ele era a divindade regional, então o seu templo tinha que ser reconstruído. Mas, enfim, ele fez um decreto para o templo ser reconstruído. O que representa o templo? O templo representa o povo de Deus que deve proclamar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova da salvação. Portanto, o serviço do templo era uma promulgação do plano de salvação. E ele estava em ruínas. Tipologicamente, o que isso significa? Que não havia mais nenhum evangelho sendo pregado. Exato, porque eles o transformaram em um evangelho de rituais e autoimportância. Cristo estava fora desse evangelho. Então, o templo estava em ruínas. Não havia nenhum plano de salvação para apresentar à humanidade. Não havia. Vá e restaure. Sim. Essa foi a ordem dada a Israel. Vá e restaure o templo. Então, esse é o ponto número 1. Eu só queria perguntar,
Você mencionou que eles voltaram para restaurar a adoração de Deus ali em Jerusalém. Mas na Bíblia vemos que o rei disse que o Deus do céu era um único Deus. Sim, veja, é interessante que alguns desses governantes realmente reconheciam o Deus dos israelitas como o Deus verdadeiro. Nabucodonosor. Isso, mas o povo reconhecia? Não. Não. O povo não aceitava. O povo só tolerava Deus por causa desse negócio da divindade regional. Já o governante tinha que cair em si antes de aceitar a verdade, como Nabucodonosor. Sim, e não necessariamente o resto do povo. Correto, porque quando ele foi confrontado pela primeira vez com a ideia de que Deus determina o que acontece na Terra, ele não aceitou. Ele fez a estátua dourada de cima a baixo. Eu vou me opor a essa divindade, porque eu sou o máximo. Ele ainda não tinha aceitado direito, porque ele ainda fez outro decreto obrigando a todos a adorarem o Deus de Daniel e seus amigos. Correto? E foi por isso que ele teve que passar por aquele momento no qual comeu grama. Pois é, ele passou anos comendo barrinhas de cereais e grama. Pois é, Martin. O mais interessante é que funcionou, ele caiu em si. Talvez não tenha sido uma má ideia. Também tem lá o filho pródigo, não é? Que saiu de casa, se afastou do seu pai, e quando estava lá com os porcos, também só comia leguminosas. Vegetais, isso? E aí a ficha dele caiu. Não vamos falar muito de vegetais, senão as pessoas vão desligar e parar de assistir. Mas o interessante é isso. O que aconteceu em consequência a esse decreto? Muito bem. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus havia suscitado para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Tipologicamente falando, seria restaurar o evangelho, pois ele havia se tornado um lugar idólatra. O evangelho naquele lugar havia se perdido. O rei Ciro também tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor havia tirado de Jerusalém, e os tinha colocado na casa dos seus deuses. Portanto, esses vasos foram cuidadosamente preservados por Deus, mesmo em templos pagãos. Interessante? Eu acho que eles se assustaram um pouco pelo que aconteceu ali no banquete de Belsazar, você não acha? Com certeza. E é interessante que aqueles vasos e os ornamentos e os móveis representavam alguma coisa. Eles tinham um valor tipológico e tinham que ser restaurados no seu lugar correto. Então devemos analisar como essa restauração deveria ocorrer. A primeira coisa que eles fizeram, Martin, lemos lá em Esdras 3:2. A primeira coisa que eles restauraram foi o seguinte: então se levantou Yeshua, filho de Josafá, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então a primeira coisa a ser restaurada foi o altar. Sim. O que representa o altar? A crucificação de Cristo. Representa a cruz de Cristo. Então o altar estava em ruínas. Eles acabaram se perdendo nestes sacrifícios e outras questões sem perceber o que tudo isso significava. Restaure o altar. Agora, vamos nos perguntar historicamente. Houve um tempo em que esse tipo, o que aconteceu com Israel literal, pode ser aplicado ao Israel espiritual de hoje, à igreja? A resposta é sim. Houve um tempo em que a igreja tornou-se tão idólatra que o altar foi destruído, o plano de salvação se foi. Cristo foi posto de lado, assim como os israelitas haviam colocado de lado a pedra fundamental. E não sabiam o que fazer com ela, mas isso teve que ser restaurado. Bem, Martinho Lutero escreveu a obra
O Cativeiro Babilônico da Igreja é uma de suas famosas obras. Bom, nesta obra, Martinho Lutero argumentava que a Igreja Católica Romana, assim como a antiga Babilônia, havia mantido a Igreja cativa, principalmente por meio de seu sistema sacramental. Ele desafiou a Igreja dos Sete Sacramentos, argumentando que apenas o batismo e a ceia do Senhor, ou Eucaristia, eram sacramentos verdadeiramente bíblicos. Lutero criticou o mau uso dos sacramentos pela Igreja para controlar e coagir indivíduos, argumentando que a promessa e a fé do Evangelho deveriam ser o fundamento da vida cristã, de acordo com a Reforma Luterana. Bom, na minha opinião, ele não foi longe o suficiente. Concordo. Porque um sacramento, no pensamento católico, é um meio para a salvação. É uma coisa baseada em obras? Se você frequenta a missa, Isso te salva. você está se salvando. Se você for ao confessionário, você está se salvando assim. Qualquer um dos sacramentos, como eles diziam, era salvacionista. E isso é idolatria. Então, na minha opinião, não existe sacramento. Concordo? Não existe salvação em sacramento nenhum. E Martinho Lutero demorou um pouco para se livrar da ideia da transubstanciação. E isso, com certeza, é uma prática idólatra. O pão era apenas um símbolo, representava aquilo que Cristo fez. E não é uma coisa que nos salva se fizermos hoje. Então, no fim das contas, não tem que ter sacramento nenhum. O único que nos salva é Cristo. Mas ele descobriu que a Babilônia havia mantido Israel cativo. E assim, Roma, que na Bíblia é chamada de Babilônia, a mãe das prostitutas, manteve a igreja prisioneira. E o altar foi destruído. Então, a primeira coisa a ser restaurada é o altar. Foi aí que entrou o protestantismo. Eles se distanciaram da idolatria. Eles jogaram fora as estátuas, o altar de oferendas, trouxe Cristo de volta como o único meio de salvação. O altar espiritual. Exatamente. Então, a reforma final, pós-exílio. Enquanto os judeus estavam exilados na Babilônia, o cristianismo estava exilado no catolicismo romano. Era assim que os reformadores entendiam esta tipologia. Então, a reforma final começa com a recolocação de Cristo no centro da cena. Faz sentido? Totalmente. Muito bem, mas não para por aí. Temos que continuar a ler esse livro? Bom, agora eles estão reconstruindo o templo. O templo representa todo o plano de salvação, lembra-se? Você tinha o pátio externo, a justiça de Cristo cobrindo você quando você entrava pela porta, que é Cristo. Você tinha o altar, Cristo é o cordeiro sacrificial, que deve ser restaurado. Ele vai lavar você, aí você entra no lugar santo, depois no lugar santíssimo. Todo o plano de salvação está exposto ali. E isso tem que ser restaurado. Tudo isso. Sim. Porque a coisa toda, em sua totalidade, é uma referência a Cristo. Tudo é uma coisa só. Correto. Vamos analisar essa restauração pós-exílio. Em outras palavras, o governo pagão católico romano pós-Idade Média. Esdras 3, versículo 8. No segundo ano da sua chegada à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que tinham vindo do cativeiro para Jerusalém, deram início às obras dos levitas, de 20 anos para cima, e designaram os levitas da idade de 20 anos para cima para liderarem a obra da casa do Senhor. Ou seja, montaram a estrutura da igreja. Isso é muito importante. Então, tipologicamente, eles colocaram os sacerdotes no lugar, porque o tipo ainda não havia encontrado o antitipo. A oferta tinha que acontecer ainda. Mas se aplicarmos isso à nossa igreja, significa colocando em ordem o que a igreja tem que fazer. Os ministros,
o trabalho que eles têm que desempenhar, a proclamação do Evangelho, o plano de salvação, tudo isso tem que ser restaurado. É reorganizar a coisa toda. E o que eles fizeram? Eles cantaram juntos, sucessivamente, louvando e dando graças ao Senhor. A Reforma Protestante criou os grandes hinos da Reforma, não foi mesmo? Sim, muitos hinos. Martinho Lutero escreveu hinos. E o que foi que o catolicismo fez? Tudo tinha que ser um mantra, uma coisa mística. Era este misticismo, aquele ambiente que cativava as pessoas. Não a mensagem da palavra de Deus. As pessoas eram atraídas pelos sentimentos. Pela emoção. Então, aí vem a Reforma Protestante. E temos esse boom no mundo com relação à música. E os hinos começam a se tornar significativos. Na verdade, cantava-se doutrina. Certo? Castelo forte é o nosso Deus. Bom, independentemente de como tudo começou, o protestantismo abandonou o mantra. Sim. Agora, as músicas eram celestiais. Você consegue ver a tipologia aqui? Foi isso que eles começaram a fazer. Eles começaram a cantar, a fazer música. Então, o Antítipo teve que criar todo um novo inário para o cristianismo, a fim de afastar-se de mantras e ave-marias. Quantas vezes a Ave Maria foi cantada na posse do presidente Trump, Martin? Você viu? Foi cantado o tempo todo. Sempre que há um grande evento, você ouve Ave Maria. O que isso tem a ver com o Evangelho, não é? Nada. Não tem nada que ver. Muito bem. E qual foi a motivação deles? Porque ele é bom e sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo gritou com grande alegria, louvando ao Senhor, porque foi lançado o fundamento da casa do Senhor. A fundação. Não se pode estabelecer outra fundação além de Jesus Cristo. Você consegue ver a restauração? Isso é um pós-exílio. Mas muitos dos sacerdotes, levitas e chefes das casas paternas, homens idosos que tinham visto a primeira casa, quando os alicerces desta casa foram lançados diante dos seus olhos, choraram em alta voz, enquanto outros gritavam de alegria. Então houve alegria e lágrimas. Você acha que houve alegria e lágrimas na Reforma Protestante? Claro que sim. Foi um alívio. Não tinham mais que se submeter ao Vaticano com a sua pompa. Michelangelo, isso e aquilo. Montaram para si igrejas simples, sem aquela pompa toda. E alguns ficaram tristes por isso, mas outros ficaram felizes. Mas eles encontraram a pedra angular, a verdadeira joia. O verdadeiro fundamento havia sido lançado novamente. Então essa é a história tipológica, onde estamos aplicando o que aconteceu no tipo ao antítipo. Mas, ao fazermos isso, criamos problemas, não é? Sempre haverá os adversários que se oporão a essa reconstrução, certo? Esdras, capítulo 4, verso 1. Então os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro construíram o templo ao Senhor Deus de Israel e... Bem, isso os deixou muito bravos. Temos aí uma citação do Romanismo e da Reforma, do mesmo autor que escreveu este livro aqui que mencionei. E ele diz: onde quer que você tenha um padre em vez de um pregador, um altar em vez de uma mesa de comunhão, velas de cera em vez da luz do sol da verdade divina, o cerimonial ao invés da sã doutrina, sacramentos ao invés da graça salvadora, liturgias entoadas em vez de orações fervorosas e sinceras, música esplêndida em vez da adoração espiritual, vestimentas suntuosas em vez da verdade do Evangelho. Você se lembra do conclave ocorrido há pouco tempo, né, Martin? Quanta pompa! Pompa, glamour, vestimentas, tradição e a igreja, ao invés de um está escrito. O mundo hoje não está maravilhado com a coisa das tradições?
Sim, o mundo está prontinho naquele ponto em que a reforma precisa acontecer novamente. Sim, porque tudo isso acabou. Você entende? Bom, quando você tem essa tradição e a igreja ao invés do está escrito e cruzes ao invés de Cristo, temos aí o romanismo. Não importa como seja chamado, cuidado. Por mais atraente que seja a arquitetura, o incenso, a música, o cerimonial, muito cuidado. E você também pode fazer tudo isso daí de uma maneira moderna, em uma igreja moderna. E não é só na católica, porque é o que ele diz. Não importa o nome que isso tem em outras igrejas, quando a música te leva para longe. Eu gostaria de encorajar os ouvintes, através da visão da mente, tentem se lembrar das imagens que vocês viram, de toda a pompa e cerimônia, todos os cardeais com seus chapéus e vestidos, caminhando em cerimônia, os cajados, tudo aquilo, a música cantada, todo mundo maravilhado. Não é uma situação triste, Martin? Onde está a ênfase agora? Nisso? E no futuro Papa, que seria empossado? Será que estamos preparando o mesmo caminho para a vinda de Jesus? Não. Depois de lamentar o fato de que os protestantes, e esse é o autor daquele livro, que os protestantes estão tão dispostos a ignorar todas as profecias relativas ao anticristo, profecias estas que todos os reformadores concordavam, até mesmo abraçando falsificações espúrias como o futurismo, etc. Então veja como ele lamenta essa mudança de posição dos protestantes. E eu resumi, porque eu não vou colocar uma citação enorme ali, né? Mas vamos voltar. E ele então faz a pergunta para o seu tempo. Isso foi em 1887, Martin, quando ele escreveu isso. É esta a posição que você adota? É esta a conclusão que você defende? São estas as visões que você defende? Você é um protestante, e isso depois de tudo que foi escrito sobre o assunto e de toda a luz que a história e a experiência derramaram sobre ele? Se for, cuide para que você não seja encontrado lutando contra a verdade, guerreando contra a palavra de Deus, resistindo ao testemunho do Espírito profético, obstruindo a obra da reforma, promovendo o progresso da apostasia, opondo-se a Cristo e ajudando o anticristo. Ele tem razão? Ele escreveu de maneira espetacular. Muito bom. E não é isso que o mundo faz hoje? 100%. Continuando. Até mesmo os romanistas o envergonham em sua compreensão lúcida da questão desta pergunta. O cardeal Manning diz: ou a Igreja Católica é a obra-prima de Satanás, ou o reino do Filho de Deus. O cardeal Newman diz: uma ordem sacerdotal é historicamente a essência da Igreja de Roma. Se não for divinamente instituída, é doutrinariamente a essência do anticristo. Isso é Roma falando. Eles mesmos disseram isso. Isso mostra o orgulho deles de proferirem essas palavras. Em ambas as afirmações, a questão é clara e é a mesma. A própria Roma admite abertamente que, se não é o próprio reino de Cristo, é o anticristo. Roma declara que é um ou outro. Ela mesma propõe e insiste nesta alternativa solene. Você não quer aceitar isso? Eu aceito, pois a minha consciência me constrange e a história me compele. Martin, se esquecermos a história, acabaremos onde estamos hoje. Vimos no episódio anterior que o catolicismo está sendo colocado acima de tudo. A humanidade está hipnotizada. Ela não enxerga mais assim. Muito bem, vamos continuar na nossa tipologia. O próximo decreto foi o decreto de Dario. Como o trabalho estava paralisado, não estava progredindo como deveria,
E, Martin, foi exatamente o que aconteceu na reforma, sabe? Ela demorou? Houve uma estagnação, aí foi necessário um novo impulso. Deus levantou outras pessoas além de Martinho Lutero e Melanchthon, Tyndale, todos eles, né? Mas a reforma demorava. O pessoal demorou para acordar e ler a Bíblia. Aí vieram os anabatistas, depois os batistas, e a questão do batismo, e o sábado, e o congregacionalismo e todo o resto, né? Aí Wesley disse, não precisamos fazer mais. O templo de Deus também é o corpo. Deve ser mantido saudável. Aí discutiram sobre a lei de Deus, todas essas questões. Foi um caos, né? Então foi necessário um segundo decreto. Esdras, capítulo 6, versículo 1. Então o rei Dario baixou um decreto, e foi feita uma busca na casa dos rolos, onde os tesouros estavam depositados na Babilônia. E ali em Esdras 6, 7. Deixem a obra desta casa de Deus em paz, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus construam essa casa de Deus em seu lugar. Parem de se opor, disse Dario. Deixem construírem a casa. Pare a oposição. Construa a casa. E isso não aconteceu na reforma? Sim. Estamos seguindo tipologicamente, passo a passo, a reforma. Não é à toa que a Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do sol. Isso mesmo. Mas alguns dizem, vocês são loucos, porque a gente acha que esses detalhes são importantes, e tem o sábado, isso e aquilo. Apenas aguente firme, estude a tipologia, veja onde ela te leva. Isso é a palavra de Deus. Sim, isso está na Bíblia. Bem, é um pouquinho apoiado em uma explicação de como é aplicado por Graham Guinness. Mas se baseia na palavra de Deus. Agora, vamos ler o versículo 8. Aqui é Dario falando. Além disso, eu faço um decreto sobre o que vocês devem fazer com os anciãos desses judeus para a construção desta casa de Deus. Que dos bens do rei, isto é, do tributo daquele lugar além do rio, as despesas sejam imediatamente pagas a estes homens para que não sejam impedidos. Ou seja, coloquem ordem na coisa. Comecem a construir uma estrutura ordenada. Certifique-se de que a distribuição de meios seja devidamente controlada. Ou seja, organize uma igreja. Não é incrível? Toda vez que eles tentam fazer algo, Deus os traz de volta para a ordem, a estruturação, a organização, mesmo que tenha problemas. E essa é a segunda vez que ele faz isso. A primeira organização também não teve problemas? Sim, sempre há problemas. Ainda assim, Deus exige organização. Sim, a igreja tem que ser ordenada e estruturada, organizada. Então, será que precisamos dela ou podemos falar, que se dane a igreja, vou apenas seguir o Espírito? Bom, seguindo as duas tipologias, eu não concordo com isso. Muito bem, Martin. Vamos avançar aqui. Mas isso é fascinante para mim, Martin. Finalmente, então, o templo é restaurado. O que isso significa? Quer dizer que Cristo estava de volta ao centro. Comece pelo altar. Este é o seu sacrifício. Não essa idolatria, essa pompa, esse glamour, todas essas besteiras. Comece com o essencial. E o que envolveu a primeira celebração? A Páscoa foi celebrada. Sim, porque Jesus é o centro. O que representa a Páscoa? Cristo crucificado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é Jesus. Muito bem, capítulo 6. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Ou seja, eles seguiram as regras. Pois os sacerdotes e os levitas estavam purificados juntos. Todos estavam puros. E sacrificaram a Páscoa por todos os filhos do cativeiro, e por seus irmãos, os sacerdotes, e por si mesmos. E os filhos de Israel, que saíram do cativeiro e que se haviam separado da imundícia da terra dos gentios para buscarem o Senhor Deus de Israel, comeram. Muito bem, Martin. Quem foi que comeu? Todos aqueles que se separaram.
Só que falar em separação, Martin, é um palavrão hoje em dia. Hoje a palavra é ecumenismo. Dizer que quer se separar é coisa feia hoje. Vamos nos unir pelo ecumenismo, não se separem. Mas Deus diz, separem-se. Ele até mesmo diz, separado para a lei. Mas vamos falar disso já já. Então, o que aconteceu aqui foi que Cristo voltou a ser o centro da fé. O que aconteceu na Reforma? A idolatria foi varrida do mapa e Cristo estava de volta ao centro. É claro que isso não foi bem aceito. Aí, no movimento de Oxford, eles trouxeram de volta as estátuas idólatras. Trouxeram de volta o altar, trouxeram a missa de volta. Até o Grayton Guinness diz, o que aconteceu? Não é? O que aconteceu? Como podemos não enxergar tudo isso? Como é possível uma coisa dessas? Mas a reforma parou aí? Não. Não, ainda havia trabalho a ser feito, não é? Capítulo 7. Depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Bom, então saímos do decreto de Ciro, já passamos pelo decreto de Dario, agora vem o terceiro decreto, o de Artaxerxes. Esse decreto não se aplicava ao templo, porque o templo já havia sido restaurado sob os decretos de Ciro e Dario. Esse decreto era para que Jerusalém fosse reconstruída. Reconstruída com muros, casas para morar. O que isso significa, Martin? O que isso quer dizer? Não pode estar apenas na Bíblia como um simples fato histórico que, deveria ter uma reconstrução de prédios ali. Bom, eles tinham colocado Cristo no centro, mas algo tinha que ser acrescentado. Exato. Então, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. Tem uma longa lista aqui que eu não vou entrar em detalhes. Vamos para o verso 6. Este Esdras subiu da Babilônia, e ele era um hábil escriba na lei de Moisés. Ou seja, Martin, agora voltamos à Bíblia. A Bíblia é central. A palavra de Deus é um ponto central. Sola Escritura. E como Roma reagiu a isso? Não. Nunca. Tradição? Meu avô fazia assim. Eu não vou mudar. Tinham que voltar à palavra que Deus havia dado, e não um papa. Essa também é uma afirmação surpreendente. Que a lei de Moisés também foi dada por Deus a Moisés. Isso. Não foi uma lei que Moisés tirou da cabeça. E o rei concedeu-lhe todos os seus pedidos, segundo a mão do Senhor seu Deus sobre ele. Então, quem realmente lhe concedeu seus pedidos? Deus. Deus. O rei pagão foi um instrumento, mas foi Deus quem fez tudo. Há uma história muito interessante em torno desse rei e toda a história de Esther e tudo mais. Houve influência de Deus, foi brilhante a forma como tudo foi organizado, mas não temos tempo para dar detalhes sobre isso. Então, por que isso aconteceu? Vamos dar uma olhada. Pois Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar a Israel os seus estatutos e juízos. Ou seja, voltem para o que Deus disse, e não ao que a tradição humana diz. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote, escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Voltem para a palavra. Faça o que Deus diz. Mas haverá opositores? Claro que sim. Este é um muro que você tem que construir novamente. Agora estamos chegando na fase do muro, certo? Temos que fazer um muro. Portanto, precisamos de outro decreto que vem de Deus. Restaure o muro. Muito bem. Então, Esdras reuniu o povo e colocou o sacerdócio em ordem. Então ele começou a iniciar reformas. O povo ainda estava paganizado. Sem dúvida. Ainda não tinham tirado aquele lixo da cabeça. Cada um meio que fazia o que queria. E então Esdras começa a preocupar-se com casamentos mistos.
Nós também temos que colocar isso, que é um tipo, dentro de um contexto antitipológico. Quando estas coisas acabaram, os príncipes vieram a mim dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos daquelas terras, praticando conforme as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, perizeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. O paganismo ainda estava na cabeça deles. Ainda tinha o parafuso solto, fizeram sincretismo. Mas por quê? Porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a santa semente se misturou com o povo daquelas terras. Sim, a mão dos príncipes e magistrados foi a principal nesta transgressão. Eles praticaram sincretismo. Então, essas mulheres, tipologicamente falando, representam igrejas, outras religiões, outros padrões de pensamento. E ao se misturar com eles, você tem o sincretismo. E isso é um problema. E a maioria dos governantes e pregadores estavam fazendo isso. E quando você começa a se comprometer nesse nível, como o Gratan Guinness diz, você deve correr disso daí. Correr é sincretismo. Você vai perder a ênfase em Cristo. Separe-se desta ideologia. E disse: oh, meu Deus, estou envergonhado de levantar o meu rosto para ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças e as nossas transgressões cresceram até os céus. Desde os dias de nossos pais, temos estado em grande transgressão até o dia de hoje. E por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao despojo, à confusão de rosto, como se vê hoje. Ainda temos esse problema hoje? Com toda certeza. Então, versículo 14. Tornaríamos a violar os teus mandamentos e a nos unirmos ao povo dessas abominações? Deveríamos participar de concílios ecumênicos, Martin? Não. Deveríamos fingir que estamos alinhados? Veja, eu não me importo de falar com essas pessoas, mas temos que fazer aliança com elas? Eles usaram essa desculpa o tempo todo. E é por isso que estamos nessa confusão. Muito bem. Não ficarias irado conosco até nos consumires, de modo que não houvesse nenhum remanescente e nem escape? Essa mentalidade está viva, bem viva nos dias de hoje. Então agora vamos de Esdras para Neemias, porque Neemias foi então nomeado governador pelo rei. Ele veio dar uma olhada no muro de Jerusalém e viu que estava em um estado lamentável. Ou seja, a palavra de Deus, suas exigências, as suas leis, o muro protetor contra a idolatria estava totalmente quebrado. Havia uma brecha no muro. Tinha buracos. Lembre-se que o catolicismo romano mudou os mandamentos. Fizeram tantos buracos nele que é como se a Babilônia tivesse destruído o muro de Deus. E agora vem Neemias. Ele não era um profeta e nem ministro, era um governador. E ele vai entrar na história para resolver isso. E ele também era copeiro do rei. Então ele devia ser um homem confiável, porque você não serve a taça do rei se você não tem a confiança do monarca, porque você pode pôr veneno para ele beber, né? Muito bem. Neemias e as palavras de Neemias, filho de Raquelias. E aconteceu que nos meses de Quisleu, no 20º ano, estando eu em Suzã, o palácio, muito bem, então ele está lá em cima com o rei. Ele era o copeiro. Vamos para o verso 3. E me disseram, ou seja, o povo relatou a ele o que estava acontecendo em Jerusalém. E me disseram, os que restaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. O muro de Jerusalém também está derrubado, e as suas portas queimadas a fogo. Bem,
O muro representa a proteção. Havia um muro ao redor do templo, representava a justiça de Cristo. Justiça é fazer o que é certo. Eu vim para fazer a tua vontade, ó meu Deus. Representa a lei. O portão representa o portal, que é Cristo, que convida para a sua retidão, o que significa retornar à harmonia com a lei. É isto que está sendo retratado tipologicamente aqui. E como naquele tempo, o remanescente que ficou fora de Babilônia está em aflição porque tudo está um caos, Está um caos. Os 10 mandamentos foram totalmente obliterados por uma cultura pagã. E eu disse, rogo-te, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Você vê a tipologia aí? Então, Martin, será que nós estamos loucos ao dizer que temos que guardar os mandamentos? claro que não. Não como meio de salvação, porque pela lei ninguém será salvo. Mas porque Cristo nos salvou, o resultado dessa salvação é a harmonia com a lei. Tudo isso mostra que primeiro se coloca Cristo no centro das coisas e depois vem o muro. Perfeita análise. Muito bem. Isaías 58:12 diz que isso iria acontecer em algum momento no futuro, porque lembre-se, ele estava antes do exílio. O texto diz assim: e os que saírem de ti edificarão os lugares antigamente assolados. Tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para habitar. Todo governo tem uma lei. O reino de Deus tem uma lei. E estava destruída. Precisava ser restaurada? É incrível como as pessoas querem aceitar a Cristo como Senhor, mas não querem a lei do Senhor. Não, eles não querem construir o muro. As pessoas não querem o governo de Jesus. Elas querem governar elas mesmas. Fique aí no céu, Jesus. A gente cuida do governo aqui. Tudo bem, o Senhor nos salvou, Jesus, agora a gente cuida do resto, tá? É isso mesmo. Muito bem, então Neemias vai e inspeciona o muro. Agora, a oposição é tão grande que ele tem que fazer isso à noite. Ai, Martin, olha só que ponto chegou. Teve que fazer à noite. E houve um período de nossa história chamado a Idade das Trevas. Era um período tão escuro que eles foram com pequenas tochas, olhando para a parede e disseram: será que não deveríamos guardar os mandamentos? Wesley disse isso. O Karlstadt disse, e o sábado? Tem um buraco nesse muro aqui. Aí eles ficaram chateados. Ou o seu próprio povo. Eles ficaram muito chateados. E os arrastaram pelas ruas, arrancaram suas barbas, espancaram-nos, roubavam as coisas deles. Então o pobre Neemias teve que fazer isso durante a noite. Neemias 2, versículo 9. Então fui ao governador além do rio e lhe entreguei as cartas do rei. O rei havia enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Veja só, Martin, há um pouco de demonstração de força aqui. Então Deus envia seus anjos com você e diz, eu quero que isso seja resolvido. Exatamente. Agora, quando Sambalate, e sempre tem um Sambalate, né? Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviram isso, ficaram muito tristes por ter vindo um homem buscar o bem-estar dos filhos de Israel. O que está vendo aqui? Bem, um Horonita e um Amonita. Estas pessoas eram, de certa forma, afiliadas às religiões abraâmicas. E ficaram chateadas. Na Idade Média, depois que o protestantismo restaurou algumas dessas coisas e alguém apareceu com uma nova ideia, os protestantes não ficaram chateados? Com certeza. Muito mesmo. Os católicos também ficaram chateados. Os dois grupos ficaram. Foram cercados. Deixaram todos chateados. Contei como a mão do meu Deus foi boa para comigo, como também as palavras que o rei me havia dito. E eles disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Aqui Neemias está falando para o povo.
Ele quer encorajá-los, quer que esqueçam toda a oposição. Porém, quando Zambalate, o Aronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, ouviram isso, parece que os opositores foram buscar ainda mais reforços, não é verdade? Riram-se de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Vos rebelareis contra o rei? É interessante, não é? É sempre assim. Os israelitas, os judeus também não disseram que Jesus estava se rebelando contra César? Sim? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Verso 20. Então respondi-lhes e disse-lhes: o Deus do céu nos fará prosperar. Portanto, nós, servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vocês não têm parte, não têm direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês e toda a sua oposição, nós vamos ignorar vocês. Vamos continuar. Vou fixar-me no que interessa. Pode fazer o seu pior. Temos aqui uma citação do Southern Watchman, que diz: os anjos veem a igreja como Neemias via Jerusalém. Com o coração aflito, o visitante contemplava de longe as defesas em ruínas de sua amada Jerusalém. E não é assim que os anjos do céu observam a condição da igreja de Cristo? Como os moradores de Jerusalém, nos acostumamos aos males existentes e muitas vezes nos contentamos sem fazer nenhum esforço para remediá-los. Mas como esses males são considerados por seres divinamente iluminados? Não olham eles, como Neemias, com o coração carregado de tristeza para muros em ruínas e portões queimados pelo fogo? Não são visíveis em toda parte os sinais vergonhosos de afastamento de Deus e de conformidade com o mundo que ama o pecado e odeia a verdade? Nestes dias de escuridão e perigo, quem é capaz de defender Sião e lhe mostrar algum bem? Seu estado espiritual e suas perspectivas não estão de acordo com a luz e os privilégios concedidos por Deus. Esta afirmação é verdadeira? Sim, está falando sobre a Igreja de Deus. A Igreja de Deus. Então agora é hora de reparar a brecha. Sim. Certo. Então veja, começamos com Esdras, que reconstruiu o templo e colocou Cristo de volta ao centro. Tipicamente falando, isso foi a Reforma Protestante. E agora eles vão restaurar o governo de Deus, a autoridade dele em nossa vida. Mas muitos não querem que Deus governe. Deixe Deus ali no cantinho. Nós governamos. Não, Deus vai nos governar. Isso é um absurdo. Nós somos autoridade aqui na Terra. Nós vamos governar. Muito bem, capítulo 4. É um capítulo lindo. Eu realmente me identifico com o capítulo 4. Mas aconteceu que quando Sambalate ouviu que nós reconstruímos o muro, ou seja, restauramos os mandamentos. Veja, agora a gente já avançou um pouquinho na reforma. Sim, estamos em torno do ano 1800. Exato. Ele ficou irado. Ficou muito indignado. Interessante, né, Martin? E zombou dos judeus. Bem, zombaram daqueles que queriam restaurar os mandamentos. Hoje isso começou pelo Wesley. Zombavam dele com desprezo. Depois, os adventistas, que foram ridicularizados com desprezo, porque incluíram o sábado nos mandamentos. Mas chegaremos lá. E falou diante de seus irmãos e do exército de Samaria. Olha só o exército se envolvendo. E disse: quem são esses fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabarão com tudo num só dia? Farão reviver as pedras dos montes de escombros que foram queimados? E Tobias, o amonita, estava ao lado dele. Tem uma aliança aqui. Claramente. E disse: o que eles edificarem, até mesmo se uma raposa subir, derrubará o seu muro de pedras. Isso é muito parecido com o catolicismo e o protestantismo, aliando-se contra aqueles que querem reparar a violação. É uma comparação perfeita. É exatamente isso. E lembre-se, Sambalá era de Samaria, e Samaria era puro sincretismo. Isso é o catolicismo. Muito bem. E Tobias, o amonita, estava ao lado dele.
estavam juntos. Verso 4. Ouve, ó nosso Deus, porque somos desprezados, e faze recair o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e entrega-os por presa na terra do cativeiro. Esta foi a oração de Neemias, e essa deve ser a nossa oração. Como foi que eles reconstruíram? Eles tinham a espada em uma mão e uma pá de pedreiro na outra. Portanto, eu coloquei nas partes mais baixas, atrás do muro, e nos lugares mais altos, e coloquei o povo segundo suas famílias, com suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. E levantei e olhei, e disse aos nobres, aos líderes e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e terrível, e pelejem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Estamos em guerra? Sim. Aqueles que edificavam o muro e aqueles que carregavam as cargas, todos eles com uma mão faziam a obra e com a outra mão seguravam uma arma. Martin, veja só, eu tenho aqui uma ótima arma. Esta é a nossa arma. Hoje a nossa missão é lutar pelo Senhor, mas ao mesmo tempo construir um muro forte para Ele. Estamos construindo o muro. Não podemos parar de reconstruir o muro. Mas isso trará oposição, a oposição do catolicismo e do protestantismo. Sambalá e Tobias vão se aliar contra nós. E até mesmo dentro do muro haverá oposição. Pura verdade, Martin. Nós já vamos falar sobre isso. Essas tipologias são incríveis. Eu amo. Muito bem. Então, Satanás ainda usa desprezo e escárnio. Isso aí é de um comentário bíblico. E diz assim: a experiência de Neemias se repete na história do povo de Deus neste tempo. Ora, ora, ora. Então veja, é uma confirmação do que estamos dizendo. Aqueles que trabalham pela causa da verdade descobrirão que não podem fazer isso sem excitar a ira dos seus inimigos, tanto de dentro como os de fora. Isso porque alguns de dentro estão construindo com madeira, feno e palha. Exato. Embora tenham sido chamados por Deus para a obra na qual estão engajados, e seu caminho seja provado por Ele, não poderão escapar da reprovação e do escárnio. Serão denunciados como visionários, inconfiáveis, ardilosos, hipócritas, qualquer coisa que sirva aos propósitos de seus inimigos. As coisas mais sagradas serão representadas sob uma luz ridícula, a fim de divertir os ímpios. Uma pequena dose de sarcasmo, unido à inveja, ciúme, impiedade e ódio, é suficiente para excitar a alegria do escarnecedor profano. E esses bufões presunçosos aguçam a engenhosidade uns dos outros e encorajam uns aos outros em sua obra blasfema. O desprezo e o escárnio são de fato dolorosos para a natureza humana, mas devem ser suportados por todos os que são fiéis a Deus. A política de Satanás é desviar as almas da obra que o Senhor lhes confiou. Sabe, Martin, tenho recebido muitas mensagens de ódio ultimamente. Eu estava pensando exatamente nesta parte. Walter White, bandido ou mocinho? Eles escrevem coisas assim. É interessante. O problema é que, quando eu leio isso, eu vejo esses acusadores. Sim, eles estão em toda parte. E eu vejo o espírito que os está conduzindo. Porque, como já dissemos aqui, essas pessoas querem construir o reino de Deus aqui nessa terra. Eles se consideram as autoridades e governadores. Sim, é exatamente isso. Então vamos continuar esta saga, porque está ficando muito interessante. Da mesma forma, ao mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um com o seu servo deve alojar-se em Jerusalém, para que durante a noite possa ser um guarda para nós e trabalhar durante o dia. Precisamos estar em Jerusalém. E o que representa Jerusalém? O povo de Deus. Martin, temos que ficar na igreja. É claro. Mas na igreja só tem gente perfeita? Claro que não. E veja, em nenhum momento dessa história, Neemias disse para o pessoal ir embora de Jerusalém. Afinal, Jerusalém estava cheia de apostasia, o muro derrubado e tudo mais. Então, vamos embora disso. E hoje muitos vão embora e ficam do lado de fora de Jerusalém.
Portanto, nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiram, nenhum de nós tiramos as roupas, exceto para lavá-las. Olha só, isso é lindo. Que tipologia é essa, Martin? 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Portanto, Martin, essa tipologia tem um significado mais profundo. E Lucas 12:35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Guarde as suas vestes de justiça. Que é a justiça de Cristo. Se quiser lavá-las, lave-as no sangue. Exato. Muito bem, a conspiração contra Neemias. Ah, Martin, as conspirações. Não tem conspiração, né? Para eles, somos apenas teóricos da conspiração. Neemias 6, versículo 1. E aconteceu quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos... Olha, Martin, está ficando mundial o negócio. Será que também será assim conosco? Quando toda essa gente aí ouviu que eu havia construído o muro e que não havia mais nenhuma brecha nele, embora naquele tempo eu não tivesse colocado as portas sobre os portões, que Sambalate e Gesem me mandaram dizer: venha, encontremo-nos em alguma das aldeias da planície de Ono. Mas o que eles estavam planejando era me fazer mal. Interessante. Mas lhes enviei mensagens dizendo: eu estou fazendo um ótimo trabalho aqui, eu não posso descer. Por que cessaria o meu trabalho para descer até vós? Não podemos dar ouvido a essas pessoas. Não. Nós devemos tentar trazê-las até nós, em nossa obra de construir o muro. Mas na maioria das vezes eles dizem: não, não queremos. Não vamos nos unir a vocês. Não, obrigado. Vou ficar fora do muro e construir o meu próprio reino. Vamos construir o nosso próprio império. E depois vamos matá-lo, como se mata uma mosca quando pousa na minha mesa. E eles também alegam que têm as verdadeiras vestes purificadas. Isso é muito interessante, Martin. Neemias 6,17. E naqueles dias os nobres de Judá E lavamos nós. enviaram cartas a Tobias. Sim, pessoas do próprio povo. E Tobias, por sua vez, enviou cartas para eles. Martin, as cartas nos concílios ecumênicos estavam a todo vapor, e eu li algumas. Lamentamos por Neemias estar irritando vocês. Nós pedimos desculpas. Na história, Neemias disse a Sambala, que representa o prelado católico de hoje: não, eu não vou até você. Mas aí alguns nobres pensaram: mas como vamos desprezar uma pessoa importante dessas? Agora, Martin, será que eu vou abandonar a igreja porque alguns nobres dela enviaram cartas a Sambala? É claro que não. Muito bem. Isso seria aceitar a derrota. Eu até escrevi lá embaixo no slide: sério? Será que eu vou desistir da obra porque alguns nobres de Judá quiseram se unir a eles? Como eu disse, claro que não. Não faz sentido, eu vou ficar. Se os nobres quiserem, podem ir. Mas eu não, eu vou construir o muro. Eu vou construir o muro. E sabe de uma coisa? Eu li algumas dessas cartas. E ainda que alguém do lado de fora faça vídeos te chamando de cobra, Tem um sujeito aí pregando um monte de coisa sobre história medieval e o papado como sendo o anticristo. Devemos desligá-lo? As cartas diziam isso. Eu li essas cartas. Elas são muito interessantes. Então, Martin, você consegue uma união através de um vínculo dracônico. Temos aí outra citação interessante. Um espírito de ódio e oposição aos hebreus formou um vínculo de união e criou a simpatia mútua entre diferentes grupos de homens que, de outra forma, poderiam ter guerreado uns contra os outros. isso é muito bom. É uma coisa que sempre acontece. Sim, veja Pilatos e Herodes que viraram amigos e esqueceram da inimizade que tinham. Isso ilustrará o que frequentemente testemunhamos em nossos dias na união existente de homens de diferentes denominações
para se oporem à verdade presente, cujo único vínculo parece ser aquele que é dragônico em sua natureza, manifestando ódio e amargura contra o remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Ainda assim, fizemos nossa oração ao nosso Deus e montamos uma guarda contra eles dia e noite por causa deles. A tipologia não é absolutamente clara, Martin? Claro que é. Aí o próximo ponto é que Esdras lê a lei. Por que ele fez isso, Martin? Capítulo 8, verso 1. E todo o povo se reuniu como um só homem até a rua que estava diante do portão das águas. E falaram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Então eles montaram um palanque, um pouco alto, para que todos pudessem vê-lo, e disse: ouçam o que diz a palavra de Deus. E se você tiver meio neurônio, obedeça o que diz esta palavra. E os que tinham entendimento ouviram. E isso deixou Sambalá e Tobias irritadíssimos, porque não podem ir contra a palavra. A palavra do Senhor é claríssima. Eu sou o Senhor. Eu não vim revogar a lei. Nenhum tio ou jota desaparecerá da lei. Ora, mas isso não inclui o sábado. É o que eles dizem, não é? Inclui tudo, menos o sábado. Muito bem. Versículo 8. Assim, eles leram no livro da lei de Deus distintamente e explicaram o sentido. Fizeram a leitura ser compreendida. E é assim que deve ser. O que foi lido ficou claro como o sol. E apesar disso, muitos disseram não. Não. Não se encaixa com os meus planos. Não. O ministério que eu conduzo é o perfeito. Pode continuar na sua igreja apóstata. Tá bom, então vá embora e leve suas cartas para Tobias. Mas o que eles fizeram, Martin? Eles celebraram a festa das barracas. Onde estamos agora na história? Isso deve ser um pouco antes de irmos para o céu, porque representa a vinda de Cristo. O que acontece agora? E no segundo dia se reuniram os chefes dos pais da casa do povo, os sacerdotes, os levitas, Esdras, os escribas, para entender as palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem cabanas na festa do 7º mês, que representava a saída dos israelitas do Egito, que por sua vez representa também a nossa saída deste mundo para o céu. E a descendência de Israel se separou de todos os estrangeiros. Isso será difícil para qualquer um hoje em dia. E se pôs de pé e confessou os seus pecados e as iniquidades de seus pais. E levantaram-se nos seus lugares e leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 parte do dia. E a outra 4ª parte confessaram e adoraram ao Senhor, seu Deus. E por tudo isso fazemos um pacto firme e o escrevemos. E os nossos príncipes, os levitas e os sacerdotes o selaram. Martin, haverá príncipes e levitas e sacerdotes que farão uma aliança. Com certeza. Alguns vão apoiar a reconstrução, querendo que as coisas entrem nos eixos. Mas outros vão escrever cartas para Tobias. E daí? É problema deles. Deixa eles escreverem as cartas. Capítulo 12. E na dedicação do muro de Jerusalém, eles procuraram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém para celebrar a dedicação com alegria, tanto com ações de graça como com cânticos, com símbolos, com saltérios e harpas. Não foi o que aconteceu quando descobriram a centralidade de Cristo? Exatamente. E não podia ser de outra forma. Quando você realmente entende que Cristo está no centro, então você deixará de lado todas as outras coisas. Quando você descobre os princípios do governo dele e quer entrar em harmonia com isso, você não vai celebrar com cânticos e harpas? Isso é natural. Muito bem, Martin. Agora, qual será a reforma final? De acordo com essa tipologia, vamos fazer um passo a passo e ninguém vai poder dizer que não é a palavra de Deus. É como
Aquele texto lá faz sentido. Muito bem. Então chegamos ao último capítulo, Neemias 13. E naquele dia eles leram o livro de Moisés na audiência do povo. E nele foi achado escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam entrar na congregação de Deus para sempre. A menos, é claro, que se convertam. Sim, Ruth era uma moabita. eles não podem entrar como amonitas. E isso, não queremos amonitas aqui, nem moabitas. Seus deuses ficam do lado de fora. Se quiserem entrar, entrem como povo de Deus, passando a obedecer à lei dele. Aí sim são bem-vindos. Mas quem quiser continuar se apegando a ideias amonitas e moabitas, fiquem do lado de fora. Não queremos ecumenismo, não queremos paganismo. Não faremos concessões. Continuando. E Eliasibe, o sacerdote que tinha supervisão da câmara da casa do nosso Deus, era aliado de Tobias. Que era amonita. O que está acontecendo aqui? Então o sacerdote se aliou a Tobias e preparou para ele uma grande câmara, onde outrora se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, utensílios, dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite, que se ordenava que fossem dados aos levitas, aos cantores, aos porteiros e às ofertas dos sacerdotes, ou seja, nas finanças do templo. Exatamente. Era onde ficavam os dízimos, as ofertas e todo o restante. Que ideia genial, não? Ah, lá está ele, o amonita, com suas ideias amonitas, administrando as finanças da igreja. Mas é claro que isso não aconteceria hoje, né? Não, claro que não. Vamos continuar lendo. Neemias 13, versículo 7. E eu, chegando a Jerusalém, fiquei sabendo do que Eliasabe fizera com Tobias, preparando-lhe uma câmara nos átrios da casa de Deus. Imagine a reação de Neemias. Como fizeram isso? E isso me entristeceu muito. Sim, Martin, essas coisas vão nos indignar. Isso é normal. Então lancei fora da câmara todos os utensílios domésticos de Tobias. Mais cedo ou mais tarde, Martin, ele vai cair fora. Ele será removido. O texto não diz que temos que ir embora da igreja porque Tobias chegou. E nem porque o sacerdote estava em conluio com ele. Exato, quem tem que sair não é a gente, é ele. É óbvio. Não existe uma tipologia aí. Com certeza. Martin, isso é fascinante. E aí vem a reforma final. Naqueles dias, eu e Judá vimos alguns pisando lagares no sábado, trazendo feixes, carregando jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E eu testifiquei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam ali homens de Tiro. Estes representam a economia mundial. E eles estavam lá, em Jerusalém, que traziam seus peixes e toda a mercadoria e as vendiam no sábado aos filhos de Judá em Jerusalém. Então eu contendi com os nobres de Judá, contra quem ele brigou, Os nobres. e disse a eles: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Não fizeram assim os vossos pais, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Contudo, vós aumentais a ira sobre Israel, profanando o sábado. E ele tirou aquele povo dali, e consagrou aquela área ao redor de Jerusalém. Fez dali um lugar santo, e disse aos comerciantes: se cruzarem esta barreira, terão que lidar com as consequências. E, segundo a Bíblia, um dia os exércitos de Roma pisariam ali, naquele lugar santo, naquela barreira, aquela região. Ou seja, colocariam lá a sua bandeira, as suas normas, o falso sábado no lugar do verdadeiro. Mas isso aí identifica com toda clareza a reforma final do período pós-exílio, com o seu tipo e o seu antítipo. A obra da reforma concluída por Zorobabel, Esdras e Neemias representa uma imagem da obra de restauração espiritual dos últimos dias da história desta terra. Por meio do remanescente de Israel,
Deus propôs preservar na terra um conhecimento de si mesmo. Eles eram os guardiões da verdadeira adoração e dos textos sagrados. Independentemente de Tobias, Sambalá ou qualquer outro líder que fica mandando cartas ecumênicas, independentemente de qualquer bobagem que os nobres faziam, independentemente dos erros dos sacerdotes, enquanto eles mantivessem a lei, seriam guardiões da verdade. Eram os guardiões da verdadeira adoração, os guardiões dos textos sagrados. Forte era a oposição que eles tinham que enfrentar, pesados os fardos suportados pelos líderes, mas esses homens avançavam firmemente confiantes em Deus, crendo que Ele faria sua verdade triunfar. A restauração espiritual da qual a obra nos dias de Neemias era símbolo é delineada nas palavras de Isaías. As tuas antigas ruínas serão reconstruídas. Tu restaurarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de ruas para a habitação. Isaías 58, versículo 12. Houve uma violação na lei de Deus. O muro que ele colocou ao redor de seus escolhidos para sua proteção e obediência, cujos preceitos de justiça, verdade e pureza devem ser sua salvaguarda perpétua. O profeta destaca o trabalho específico deste povo remanescente que constrói o muro. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e ao santo dia do Senhor digno de honra, se honrares não seguindo os teus caminhos, nem buscando tua própria vontade, nem falando coisas vãs, então te deleitarás no Senhor. Martin, essa não é a reforma final? Sim, e estamos bem ali, A tipologia mostra isso claramente? que está na Bíblia. É isso. No tempo do fim, toda a instituição divina será restaurada. A brecha feita na lei, na época em que o sábado foi mudado pelo homem, será reparada. O povo remanescente de Deus deve mostrar que a lei de Deus é o fundamento de toda a reforma duradoura. Em linhas claras e distintas, eles devem apresentar a necessidade de obediência a todos os preceitos do Decálogo. Constrangidos pelo amor de Cristo, eles devem cooperar com Ele na edificação dos lugares devastados. Eles devem ser reparadores de brechas, restauradores de caminhos para habitação. Isso está alinhado a Isaías 58. E eles serão de ti, e edificarão os lugares antigamente assolados. Se desviar o seu pé do sábado, versículo 13, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Martin, isso não é conjectura. Isso é bíblico. E se você se envolver nesta obra, construindo o muro, recuperando a lei, colocando-a em seu lugar, é natural que surjam opositores como Tobias e Sambala, esse pessoal aí? E não é interessante que os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles declaram que o Filho do Homem é Senhor até do sábado? Porque o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Veja, os 3 dizem isso. Ninguém pode negar que esta será a reforma final. Esta será a questão envolvida na última reforma. É a questão final de toda essa tipologia da restauração pós-exílio. E foi assim sempre. E será assim mais uma vez no fim dos tempos. E assim como foi no passado, haverá novamente a oposição, lutando contra o remanescente. E também haverá os nobres de dentro, escrevendo cartas para os opositores. E alguns nobres trarão até mesmo os opositores para dentro. No templo de Deus. Sim, e farão o que eles pedirem, mas no final eles serão expulsos. Exatamente. E Deus fará essa expulsão. Com certeza. Então, se a tipologia diz isso, e a história confirmou até agora, os eventos finais girarão em torno destas questões que estamos falando. Isso é bíblico. É baseado nas Escrituras. Está na lei de Deus. E tudo já está preparado. E assim cabe a nós concluir a obra. Não devemos temer os opositores. Devemos apenas trabalhar. Vamos orar.
Querido Pai, obrigado por nos dar uma imagem tão clara das reformas que precisam ocorrer antes que o Senhor venha reivindicando o seu reino. Porque o Senhor reivindicará não apenas um reino, mas a lealdade do seu povo aos princípios do seu reino. E todos aqueles que se separam para a tua lei farão parte disso, contanto que reconheçam o Cordeiro que foi morto e apropriam-se da justiça dele, e não de sua própria justiça, oriunda de obras falhas e instáveis. Abençoe a todos em suas decisões. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.